Nós viemos ao mundo para servir e não para sermos servidos. É o que nos ensina o Evangelho da liturgia de hoje. E é justamente sobre isso que nós vamos refletir agora no quadro Bons Conselhos. No nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre o Evangelho de hoje, Marcos, versículo 35 ao 45, que fala sobre o dom do serviço a Deus e à Igreja. Para isso, nós vamos conversar com a irmã Maria Zenaide, ela que faz parte da comunidade franciscana Rainha da Paz. Irmã, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pelo espaço aqui no programa Em Tuas Mãos. A você, telespectador, também. É um momento de nós estabelecermos uma relação, uma conversa e de troca, por que não dizer, de troca de experiência. Muito obrigada ao programa por esse espaço. Então, irmã, como nós, enquanto cristãos, podemos estar servindo a nossa igreja? Primeiro, eu penso, e pela minha formação, eu vou entendendo, pelo grau da minha fé, que serviço, em primeiro lugar, o serviço na igreja tem que estar baseado no amor a Deus, em primeiro lugar. Fora disso, o serviço pode ficar fragilizado. Até porque em tempos de hoje, na sociedade de hoje, o serviço, o jeito de servir, ele se torna muito no sentido de troca, de moeda. Eu sirvo, mas eu espero a recompensa, eu espero ser reconhecido. Então, o serviço dentro do cristianismo, o serviço dentro da igreja, a vocação para o servir, ele tem sua base no amor a Deus, no amor a Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele nos deu esse maior exemplo. Na Quinta-feira Santa, nós vamos encontrar Jesus naquele espaço, naquele cenário da última ceia, onde ele se doa em plenitude, se doa em corpo e sangue. Então, o serviço é doação, e doação tem a ver, está relacionado, intimamente relacionado ao amor a Deus, à gratuidade de Deus para conosco. E por que nós devemos, então, nos doar, servir? Isso. Porque nós nos entendemos que somos emanamos do coração de Deus. Já que nós emanamos do coração de Deus, é uma gratuidade. Ele foi o que primeiro nos serviu. Então, nós temos que, é uma volta, é uma dimensão. Se eu recebo da gratuidade de Deus, se eu vim do coração de Deus, eu devo servir também ao outro. E esse serviço, ele não é um serviço abstrato, não é uma forma abstrata, ele tem sua concretude na dimensão do outro, na dimensão do irmão. Então, o outro que está do meu lado, o outro que vem ao meu encontro, o outro que eu tenho a obrigação cristã de ir ao encontro, é esse outro que eu devo servir. Por isso, a base do cristianismo está no serviço. O próprio Jesus já vai dizer, eu vim para servir e não para ser servido. De certa forma, existem vários serviços a serem feitos dentro da igreja. Como reconhecer qual é a nossa aptidão para servir? Não tem uma regra. O serviço dentro da igreja, você vai descobrindo no seu dia a dia. À medida que você vai se engajando, você vai aos poucos se identificando, vai aos poucos descobrindo a minha vocação de servir na igreja é aqui, é na catequese. Outro, a minha vocação de servir na igreja é na liturgia, é no canto. Então, é no varrer a igreja, é no acender a vela, é no fazer a visita ao outro. Mas isso é uma identificação que ela vai sendo feita gradativamente. À medida que eu vou me aproximando dessa igreja, à medida que eu vou me aproximando da comunidade, à medida que eu vou aprofundando a minha fé no Evangelho, aprofundando na pessoa de Jesus Cristo, que foi o primeiro a nos servir, eu vou me identificando. O meu lugar é aqui. Na sua opinião, qual o principal benefício que a gente recebe em fazer essa prática? Pois é, eu penso assim, hoje em dia, nessa sociedade que nós vivemos, em geral nós lidamos com aquilo que é o bem precioso hoje, é o tempo. Então, em geral, nós nos auto-justificamos, eu não tenho tempo.
não tenho tempo para servir na igreja, não tenho tempo para servir ao irmão. E essa justificativa, ela fica muito bem feita, porque de fato o tempo se tornou joia preciosa, ninguém tem tempo. Mas a base do serviço, o aprofundamento da minha fé, ele vai dizer, vai mostrar para mim que quanto mais eu me coloco à disposição, quanto mais eu me coloco a serviço de forma alegre, gratuita, mais eu recebo. E eu recebo não é tanto daquele outro que eu estou servindo, não é tanto da minha comunidade, eu recebo é de Deus. Não é? Deus ele é redundante, Deus ele é gratuidade total, ele é dom total. Então, se eu me coloco como dom, como serviço também ao outro, eu recebo. Então, essa justificativa que a gente dá, que nós não temos tempo, ela fica de lado. Ela fica minimizada na hora que eu percebo, quanto mais eu dou, mais eu recebo. E é mais do que dar dinheiro, dar coisa, mas é dar de mim mesmo, dar do meu tempo, dar da minha gratuidade. Eu posso dizer, pela minha experiência, eu tenho muitos anos na vida religiosa, né? Eu não vou dizer porque senão vai denunciar até a idade, mas eu entrei numa congregação primeira, a qual eu fiz parte. Eu tinha 17 anos e eu fui me identificando dentro da igreja e fui me identificando e dizendo, a minha maneira de ser gratuita a Deus é me colocar a serviço. E o meu serviço eu fui me entendendo que seria ali dentro, numa congregação que hoje eu estou numa comunidade. Mas eu continuo me entendendo, com todos os meus limites, com todas as minhas falhas, mas eu continuo me entendendo que eu não posso... minha vida só tem sentido se for a serviço. E como foi que a senhora percebeu que a senhora tinha esse dom de servir à igreja? Isso. Então, eu venho de uma família ultracatólica, do interior, não é? Era aquele pessoal que eram os hospedeiros do padre. Então, minha casa já era uma igreja doméstica praticamente. Então, ali eu fui crescendo dentro da igreja. Por isso eu falei antes que o serviço, a vocação, o dom, a gente não recebe assim, não é mágico, não é mágico. Ele é crescido, ele é numa dimensão, às vezes até lenta, onde você vai se identificando. E foi assim, então, minha trajetória desde criança foi muito dentro da igreja. E aos poucos, ninguém foi me dizendo, mas os serviços iam aparecendo e aos poucos eu ia me colocando à disposição e gostando disso. Porque a gente tem que gostar, tem que ser do coração. Então, aos poucos eu fui vendo que o meu coração me chamava para ser catequista. Eu comecei sendo catequista com 13 anos de idade. Faltava catequista na comunidade e aceitaram que eu fizesse um curso com 13 anos e ali eu comecei. Então, começa aprendendo a manusear a Bíblia, começa percebendo que eu não sabia tanto, mas tinha crianças que sabiam menos que eu. Então, aos poucos eu fui descobrindo isso. Aí vem a catequese, vem a liturgia, vem com o canto, que eu gostava muito de cantar, gosto ainda de cantar. Então, isso ia dando uma realização, porque quando eu digo, quando a gente fala em termos de benefício, o benefício maior é esse, é a realização que você vai sentindo. Você fica tão alegre, tão feliz em saber que você foi útil para alguém. E eu me sentia útil para aquelas crianças que sabiam menos do que eu. Quando eu coloco assim, eu ainda penso isso, que servir na igreja não quer dizer que eu sou melhor que o outro. Apenas eu focalizo, eu tenho um foco, eu direciono. Então, o meu serviço é esse que eu estou me identificando. E pode ser que eu me identifique com 2, 3 serviços, mas não porque a gente não dá conta. Mas o que Deus nos quer, em primeiro lugar, é que a gente se coloque à disposição. O restante, Ele vai instruindo, Ele vai orientando, Ele vai dizendo passo a passo. Foi assim comigo também. E qual o conselho que a senhora deixa para as pessoas que se sentem tocadas, né, a realizar esse chamado, essa prática
e ainda estão meio retraídas para fazê-lo, para realizá-la. Comece se aproximando da sua igreja, comece a se aproximar da sua comunidade, comece a se aproximar das lideranças que tem ali na comunidade. Quando alguém lhe convidar uma vez, se você não quer fazer uma leitura, tente. Mesmo que você seja tímido, não, eu não sei ler em público, eu não sei falar em público, mas é assim mesmo, assim foi com os homens da Bíblia, com os homens e as mulheres da Bíblia, não é? Eu nem sei falar, Moisés dizia isso, eu nem sei falar, não é? E mais na hora falou. Então é isso, comece a se colocar à disposição, não tenha medo, porque Deus ele quer somente a nossa disposição. O resto, Ele só propõe e de nós Ele quer a nossa disposição. O restante, Ele vai conduzindo, é Ele quem conduz. Não é? Se a gente vai se aproximando na fé, um outro conselho, se é conselho, que eu diria, jogue-se aos pés de Deus. Ninguém serve se antes não passar pelo coração de Deus. Nós não chegamos ao céu se não passar pelo irmão. Nós não chegamos ao céu se não passar pelo caminho da oração. A oração, a intimidade nossa com Deus, a relação nossa com Deus, o próprio Jesus Cristo nos mostrou isso. Eu não sirvo de qualquer jeito, eu sirvo com qualidade, eu sirvo com alegria. Mas para isso, não é de mim mesmo, é do próprio Deus, é Ele quem dá essa qualidade, é Deus quem dá essa alegria, é Deus quem nos põe de pé, é Ele em primeiro lugar. Por isso eu tenho que me colocar. Quantas vezes eu preciso me ajoelhar e dizer, meu Deus, eu não sei falar, meu Deus, eu não sei explicar essa leitura, meu Deus, eu não sei cantar, mas eu me coloco à disposição. Aproxime-se, o próprio Deus, lá com Moisés, vamos lembrar Moisés, ele olha a sarça, que é isso? Aproxime-se, tire a sandália. Então, tire a sandália. Serviço exige muita humildade. Eu não sei tudo, eu vou aprendendo com o outro. A única coisa que Deus quer de nós, que a comunidade exige de nós, é eu me colocar à disposição. Se você busca essa oportunidade, ainda não teve, não tenha medo, coloque-se à disposição. Então, irmã Zenaide, foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade em fazer parte do nosso programa. Agradeço de todo o coração a oportunidade e mais uma vez eu digo, coloque-se à disposição, que Deus é quem dá o querer e o executar. É Ele quem nos ensina o nosso discipulado, o nosso aprendizado no dia a dia. Muito obrigada pela oportunidade de poder nos comunicarmos.